O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora. Pode crer, venha fazer sua obra, vem também sentir o seu imenso amor, vem também sentir o seu imenso amor. E assim nós começamos essa edição do Pode Crer, esse programa todo especial para você. Que bom que você está aqui conosco. Fique conosco até o final, nesse bate-papo tão especial aqui. Eu sou o pastor Ari, consultor e terapeuta, e você vai estar conosco. Vá logo fazendo sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Não esqueça de ativar o sininho. E vamos lá, continuando aqui com meu parceiro de bancada, professor André Brito, cantando para o Senhor. Jesus se chama agora, deixa tudo e vem servir ao Senhor. Venha fazer sua obra, vem também sentir o seu imenso amor, vem também sentir o seu imenso amor. Quer saber de quem é essa canção? Tá na minha frente aqui, ó. Autoria, letra e música dele, André Brito, professor e escritor André Brito. Essa música tem mais tempo do que muita gente está assistindo agora. É, rapaz, é verdade. Tem um bocadinho de tempo, hein? Tem André, vamos aqui brindar a vida. Relembrando as canções bonitas, falando da vida em Ré maior. Frutas vermelhas. E aí? Delicioso. Maravilhoso. GS Distribuidora, hoje patrocinando mais uma vez a com frutas vermelhas. Olha, hoje eu já usei esse aqui, rapaz. Esse daqui tá me contagiando, esse negócio aqui. Me disseram que meu cabelo tava meio assanhado quando eu vim pra cá, é verdade? Tava. Tá mesmo, ainda tá? Tava. Basta só assim. Que cheiro. Eu não acredito que você está do outro lado ainda aí e não tá já ligando pra GS Distribuidora. Isso aqui é óleo de cabelo ou é perfume? Eu acho que é os dois. Rapaz! Eu não acredito. Ligue agora pra GS Distribuidora, já pedindo o seu, ó. É muito bom. Tem até pasta de dente, André. Tem até pasta de dente. Dentifrício. Então ligue agora para a GS Distribuidora ou então se torne um consultor e ganhe dinheiro vendendo esses produtos da Rinode. Tá lá? É a dica da gente aqui que é muito importante para você. Mas André... Eu tô olhando isso aqui, esse perfume tão bonito, né? Agora Dia das Mães, né? Dia das Mães. Mas na verdade Dia das Mães é todo dia, né? Então todo dia é dia de você presentear a sua mãe, né? Sua esposa, sua namorada, sua filha. Porque o Dia das Mães, né? No Dia das Mães, o programa vai pro ar na segunda, então já passou o Dia das Mães. Mas o Dia das Mães, entenda, é todo dia, viu? Você precisa dar presença ao Dia da Mãe no dia do ano. Honra teu pai e tua mãe todos os dias de tua vida. Tá aqui. Pois é. O creme dental também. Pro Basic, alright. Arte modular também, móveis planejados, transformando sonhos em realidade. Isso mesmo, André. Você vai querer entrar já no... Pode trazer logo aí qual é o tempo para ver se começa combina. Logo no início, porque pra gente dar mais tempo, né? Para não ficar no final, né? Mas vamos lá. De 1 a Gessi, 3... por favor, pode preparar mais chá, porque hoje, 4, né? 5, 6...
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu acho que ele está começando de 1 a 17, diga a aí. Escrever um livro com essas inscrições, né? Com esses desafios aqui. Vai sair um livro disso aí, viu, diretora? Eu destravei. Você não mandou destravar, você não falou que as coisas do papel... Leu o Destrave-se. Exatamente. Olha, eu recomendo você, meu amigo, ler esse livro Destrave-se, porque o livro Destrava mesmo, as correntes que se prendem são de papel. O que mais me chamou a atenção foi esse capítulo e o Davi que existe dentro de cada um de nós. Não tem jeito. Eu descobri que o maior potencial de Davi foi que a coragem dele foi maior do que o seu medo. Isso, meu amigo, muda tudo na vida de qualquer um, se você entender. Você vai continuar a ter medo, não tem jeito. A questão é que sua coragem tem que ser maior do que o seu medo. É só isso. Já foi. O interessante é que o livro é dividido em capítulos que não são sequenciais, né? Sim. E os depoimentos que têm surgido é que como se cada capítulo fosse para pessoas diferentes, como se fossem livros diferentes, com os remédios diferentes para a alma, né? Sim. E aí eu entendi porque é que não era para vender. Eu entendi que era para passar porque precisava chegar nas pessoas, né? Que estão onde o livro está chegando, as pessoas a quem o livro está sendo passado. Até agora, todas as pessoas que leram tiveram um start diferenciado de caminho de vida, né? De rota. Inclusive o livro serve para mim também. Sim, né? Sim. Eu acho que a palavra que a gente prega deve servir para a gente primeiro também. O maior dádiva que nós temos é a escrita. A escrita fala para a gente o tempo todo. Então... E da forma como eu estava sendo muito cobrado a minha alma. Aí eu digo que é minha alma, mas na verdade eu sei que não é. A angústia de querer fazer até o dia que eu sentei, determinei, madrugadas e madrugadas, eu fui e terminei. E quando terminei, ainda preciso passar por umas revisões, ainda tem umas coisas aí. E já está a caminho segundo, viu? Conheça-se. Tá? Conheça-se. A autoridade, a ti mesmo, a autoridade do autoconhecimento para te dar a condição para o desenvolvimento pessoal. E você não desenvolve ninguém se você não se desenvolver primeiro. Não tem como. Tá? É como se você precisasse de uma prova... Não há congruência, não. Né? É como se você precisasse de uma prova social. Verdade. As pessoas precisam ver em você aquilo, né? Então, o Destrave-se é muito interessante. E, evidentemente, não substitui a Bíblia. Nenhum livro vai fazê-lo. Nenhum. Não tem como. Mas ele tem a base. Inclusive, tem um recado sobre Jesus no final. A fonte de toda inspiração tem que ser a palavra. A Bíblia ela é a fonte inspiradora. E a gente vai fazer um programa aqui depois só para falar do final daquele livro ali. A orientação, a busca de Jesus enquanto a pessoa dele, enquanto o que ele trouxe para a gente aqui. Porque aquilo ali é que é a mudança total do negócio. Inclusive, André, aproveitando essa oportunidade, eu quero também agradecer porque eu sempre tive uma tendência para escrever, sempre gostei de escrever, sempre tive um pensamento rápido com relação a desenvolver textos, mas não me sentia inspirado para escrever, não me sentia. Mas depois de realmente ler o seu livro e principalmente esses 2 capítulos sobre as correntes que me prendem são de papel, eu pude entender que as coisas da vida é quando você coloca como prioridade. Você começa assim a fazer. E eu interpretei, tanto que eu vou lançar esse livro chamado A Mente Vence os Músculos. Porque nós estamos vendo um momento da vida humana onde nós temos as melhores estruturas disponíveis, mas as pessoas não estão entendendo que tudo ainda quem comanda é a mente. Os músculos estão dominando a mente. Tem que ser o contrário. A mente precisa dominar os músculos. Então, eu tenho me atentado em perceber, primeiramente em mim, me tornando cada vez mais produtivo, porque é isso que a gente precisa aproveitar na Terra, porque a vida está passando para todo mundo. E eu preciso descobrir quais são as minhas prioridades. E então eu identifiquei que uma das minhas prioridades hoje é escrever. Estou escrevendo muito. Você falou que está no segundo. Eu vou lhe surpreender, eu já tô, acredito eu, vou lançar esse agora que está quase pronto, mas eu quero lançá-lo de maneira física. E como não eu já tenho, estou indo atrás de gente para poder, nunca pedir na vida nada para ninguém. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil de pedir alguma coisa.
Mas eu tô criando coragem. Eu liguei pra minha amiga, Dona Geilza. Vou até falar o nome dela aqui. Ô, Geilza. Dona Geilza, pessoa extraordinária. O patrocínio do livro. Ela é proprietária de uma gráfica. E eu conheço ela há um bom tempo, porque eu fazia todo o material de campanhas políticas lá, sempre dava prioridade. Ela me ligava, Ari, olha eu aqui e tal. Dona Geilza. E eu agora vou atrás dela. Dona Geilza, olha eu aqui agora. Agora sou eu que vou atrás dela. Olha eu aqui, Dona Geilza. Já liguei pra ela. Não disse do que se tratava. Mas ela disse, tá lembrado de mim, né? Ela disse, tô sim, Ari, tô lembrado de você sim. Eu digo, ela é uma sergipana nata. Agora que a senhora vai lembrar, Dona Geilza. É uma empreendedora de sucesso, mas aquela pessoa que a vida dela é ali, é uma pessoa extraordinária, um ser humano fantástica. Então eu vou pedir a ela que me ajude nesse patrocínio do livro, porque eu quero que esse livro também ele chegue às pessoas de maneira gratuita, ou pelo menos com um valor simbólico, para que as pessoas possam fazer um investimento. O livro físico precisa de investimento, precisa de um patrocínio. O livro online, na forma como eu estou distribuindo, você já tem essa prerrogativa Então, aí eu tô querendo, eu tô com essa missão, né? Tô preparando aqui o momento certo para poder ir lá, conversar com ela e gerar, porque eu quero que as pessoas recebam esse livro, porque os músculos estão vencendo a mente. A gente está vendo aí cada caso cada caso estarrecedor, né? Cada vez mais as pessoas estão evoluindo. Gente virando cachorro, virando gente virando animal. E outra coisa, virando pré-A. E já está até tendo campeonato de gente virando animal. Você viu o campeonato de hipismo sem cavalo? Eu não. Não vi, não. Até porque eu não oriento, eu vou ser sincero. Eu queria saber como faz para desver aquilo ali. Aí é complicado, viu? Depois que a mente grava. Né? Agora eu vi um campeonato de adestramento de humanos. Doutor Jair Soares disse que a mente grava 400% tudo que vê. Na Holanda, o campeonato de adestramento humano, que se sente cachorro. Pelo amor de Deus. Eu vi aquilo ali. Chama a psiquiatria, porque já não é mais uma aceitação de alguém como se sente alguma Augusto coisa. Cury disse que metade da população mundial vai ter transtorno e já está quase nisso já. Porque vai? A coisa tá braba. É terrível. Então, assim, mais do que nunca, eu acho que quem tem esses talentos, como você tem, como eu tenho para escrever, quanto tantos outros têm, precisa da sua contribuição agora e fazer parte da história. Porque as pessoas precisam fazer história. Nós estamos vendo uma geração que não tem história. Eles não têm nada para contar. Só assistem a história passar. Só assistem a história passar e não escrevem, não fazem nada para mudar a história nem para fazer parte dela. Mas, olha, eu estou fazendo a sequência já do Stravinsky, né? Vem o Conheças. Mas eu tenho uma trilogia em curso também, de um romance que na verdade, os livros vão dar o que falar, né? Começa com Soar e a Cidade dos Drufos, né? Fantasia. No caso é fantasia, ficção, né? E também são as Crônicas da Chama Ardente. Tá? As Crônicas da Chama Ardente, com uma trilogia também. Eu acredito que até o final do ano eu escrevo os 3, já que eu quero lançar os 3. Isso aí vai ser... Essa obra vai ser física e eu quero lançar os 3 juntos de uma vez também. Sim. Então é um plano. Olha isso. Eu já tenho o primeiro já... Estúdio Cabizel tem que preparar o lançamento na orla, no hotel desse aí. Já tenho quase pronto já o Soar. Atenção, diretora. Já tenho quase pronto o Soar e a Cidade dos Drufos. É uma história muito interessante. Que fala sobre coragem, como descobrir a coragem que há em si mesmo, né? Sim. Você falou aí a questão de a coragem, o medo, etc e tal. Cara, se você tem de fazer alguma coisa e tá com medo, faz com medo mesmo. Nossa, com medo mesmo. Você não tem que criar uma barreira por conta disso. O medo, né? Nunca vai deixar de existir. E o medo é necessário. Agora a coragem, né? Precisa ser maior do que o medo. O medo é necessário, porque o medo te dá uma condição de vigilância muito grande também. O medo exacerbado é que te dá uma condição de passividade, né, e obsolescência, porque você vê tudo passar e você fica obsoleto. Sim. Acabou. Mas a coragem demasiada te dá imprudência. Tá? O caso de Sansão, né? Exatamente. Entendeu? Eu tenho força demais, eu tenho coragem demais, eu faço o que eu quero como quero, sou invencível. É uma coragem improdutiva e sem sabedoria. Na verdade, tudo que é parcial
o passivo, né, passível, né, na verdade, de desequilíbrio é perigoso, né? Tanto para menos quanto para mais, né? Sim. É por isso que tem uma coisa interessante, né? As pessoas ficam discutindo aí sobre a existência de Deus, né? Se há vida em outros planetas, se... Enfim, uma série de situações. Aí você tem o seguinte, se a Terra fosse 1% deslocado para perto do Sol, não existiria vida. Se a Terra fosse 1% para perto ou para distante do Sol, 1% já não existiria vida. E para que haja vida, seria necessário que houvesse uma conjunção de todos os fatores que existem na Terra. Centenas de milhares. É isso aqui, o holofote é para aqui, cara. E alguém vem ainda diz que assim, Deus não existe, a existência é toda fruto de um acaso. Velho, eu vou dizer um negócio aqui, é muita idiotice. É muita idiotice acreditar que tudo isso aqui veio porque uma poeira se juntou, cara. Sabe? E do nada... Eu posso acreditar o seguinte, Deus pode até ter juntado a poeira. Você sabe por que é importante você estar falando sobre isso agora? Em um veículo de comunicação tão poderoso como é esse, na nossa atualidade? É porque tudo isso que a gente vê, alguém falando que Deus não existe, que eu sou ateu e tarará, é tudo uma narrativa para dominar pessoas. E as pessoas se deixam dominar por então isso. É muito importante quando a gente fala sobre isso, para alertar você que está nos assistindo, que você precisa entender que a vida, cara, é o seu bem maior. Cara, vai estudar só uma célula para você ver a complexidade do Pois negócio. é, cara. Pare para pelo menos pensar. Você está sendo bobo na mão de alguém. Jumento comedor de alfafa. Hoje mesmo nós tivemos no Só um instante, eu respeito quem pensa. Sim, sim. Mas mesmo sendo um pensamento idiota. Mas eu respeito. Por exemplo, no dia que esse programa está sendo gravado, foi o dia que teve o final do conclave. Amemos Papa. Foi no dia que foi gravado. E eu observando aquela cena, não é diferente do momento em que Deus fala para Arão, diz: Arão, volta lá, porque eles fizeram um bezerro de ouro, estão lá adorando. Quando eu olhei aquela multidão ali, aquele sensacionalismo todo, para a chegada de um cidadão, que segundo ele é o sucessor de Pedro. Cara, e quando a gente vê, eu acho que se Pedro estivesse vivo hoje, estava fazendo a maior arruaça desse negócio todo. Por quê? Porque a religião, principalmente essa que eu estou falando, ela virou apenas um mito de tradição. E mais nada. Tanto que esse que foi agora eleito, ele com certeza vai fazer concessões que a Bíblia não faz concessões. A Bíblia é um instrumento real, vívido e muito atualizado. E não precisa de atualização. Ela é real, ela é estátua. Ela vem daquilo que não sofre interferência pelo tempo. Então, esse cara vai fazer várias concessões. Ele já foi montado pelo outro que foi embora. Então, é mais uma atividade política do que cristã. Agora, usando o quê? Usando toda uma plataforma cristã e milhares de milhares assim, ó. Ele falou em paz. Mas ele falou em paz. Meu amigo. Essa religião foi criada para substituir, na verdade, o Império Romano. E olha que falta de coerência. O outro que dizia ser humilde, simples e tal. Sou o cara simples. Eu como coisas simples, eu não sei o quê. Beleza. Mas tá rodeado de quê? De riqueza, de ouro. Aí você sabe que o caixão dele, ele disse que era um caixão simples, de cipreste, não sei o que, da madeira chamada cipreste. Você sabe quanto é? Mas uma tora de cipreste. Não, mas o detalhe, você sabe que todos os pregos que fechou o caixão dele é tudo de ouro. Tudo de ouro, sem falar que tem lá um pote de moedas de ouro, outro pote de moedas de bronze e outro pote de moeda de prata. E o caixão dele por dentro é todo de chumbo. Aonde tem pobreza aí mesmo? Então é só um discurso, uma narrativa
Então você precisa despertar, você tem que ter você tem que buscar Deus, a palavra dele, o manual de vida dele. Não veja nos homens. Os homens são apenas companheiros de viagem. Lembram do caminho de Emaús? Os discípulos do caminho de Emaús estavam lá os dois conversando, Jesus se aproximou, os caras nem conheceram Jesus, meu. Então é preciso que você se atente, busque, porque o momento está chegando do maior evento que a Terra já presenciou. E não vai ter LED não, vai ter raio mesmo, que a Bíblia diz que do Oriente ao Ocidente todos verão. Tem gente que acredita que vai ter show de LED, né? Ou então show de drone no céu. Inclusive, preparam... Então é muito importante, André, essas abordagens aqui. Não, e preparam a ideia da ufologia, né? Dos alienígenas, etc e tal, né? Porque quando houver o arrebatamento... Já é o segundo programa hoje que fala de UFO, foi. Aí vai dizer, o arrebatamento, não, foram os alienígenas que raptaram. Pelo amor de Deus, já estão tudo... Então, os bobos da corte vão acreditar nisso. Então não seja bobo da corte, não queira esse lugar. Não queira esse lugar. Mas vamos escolher aí o papel. Só recapitulando um pouquinho aqui, né? A igreja toma o lugar do Império Romano, né? Manutenção do Papa, na verdade, o Papa foi quem? Constantino, que era o imperador. Sim. Então o Império continua. Colocou a Igreja Católica como... Colocou o cristianismo, melhor dizendo, como religião oficial do Império. Entre aspas, né? E até hoje está lá, né? E aí eu me lembro agora de Star Wars, né? Lá de Steven Spielberg, George Lucas, o Império Contra-Ataca. Império Contra-Ataca. Tanto é que teve a reforma protestante, depois a contra-reforma para poder atacar aquilo que a reforma estava fazendo. Isso. Mas enfim, vamos deixar os dogmas religiosos. Mas é importante, André, falar sobre isso, porque tem muita gente adorando bezerro de ouro e não sabe. Mas vou dizer um negócio pra você. Inclusive também não é evangélico, viu? Vou dizer um negócio pra você. Não é só no católico também, não. Eu discordo de você num ponto que você disse agora aí. Ele tá adorando e não sabe. Rapaz, será que sabe mesmo? Sabe, não tem mais inocente, não. Então eu vou tirar a minha palavra. Eu acredito que não, porque assim as pessoas sabem o que estão fazendo. Será? Porque as pessoas estão tão mergulhadas. Sabem, e hoje tem a ver, a temática que eu trouxe tem a ver com isso. Olha, eu acho que não sabe por quê, André? Esses dias eu estava vendo uma professora com a camisa de Che Guevara. E ela defendeu, olha que loucura. Ela defendeu, com a foto de Che Guevara, ela defendeu que Che Guevara é um professor. Eu vi. Então, assim, cara, eu vi que a coitada da mulher... Mas ela não é professora, né? Não, segundo a matéria, ela é professora. Ela é analfabeta, que é colocada à frente de algumas pessoas, aquele movimento terrível, né? Eu vi esse vídeo também, não é. Mas, André, eu gravei um monte de professor em um Vamos período lá aí. Agora, eu tenho uma razão para que essas pessoas defendam esse tipo de ideologia. Então, né? Você que como professor, por exemplo, eu tenho um monte de professor que eu gravei no período da pandemia que falava errado gravando pra caramba. Fala. Então, mas é só em falar errado, não. É porque ela realmente não tem formação e ela é colocada lá como liderança e recebe o nome de professora porque tá servindo a um princípio, né? A um propósito, né? Por exemplo, uma vez eu levei alunos meus a um acampamento sem terra, e depois a um assentamento. No assentamento eles tinham lá uma palhoça grande lá, tipo um arraialzinho onde se dança quadrilha, e havia um professor de geografia ensinando a história do capitalismo às pessoas, dizendo que o capitalismo era algo extremamente ruim, que escravizava as pessoas, etc e tal. E o que era bom era o socialismo, que fazia com que todo mundo ali fosse igual. Quer dizer, igual na miséria. Né? Igual na miséria. Igual na miséria. Então eu demonizo algo que pode me trazer prosperidade. Eu coloco a ideia de que o patrão vai ser o novo senhor de escravo. E você que trabalha é aquele cara que vai ser o escravo para a vida toda. Agora vamos lá. Então qual é a minha proposta? Minha proposta é que o governo socialista, o Estado cresça absurdamente, né, que vai ser o grande Leviatã. O Estado cresça e tome conta de tudo, tenha controle sobre todas as coisas, porque aí todo mundo vai ter uma vida igual. Pronto, em Cuba, por exemplo, a vida tudo em Cuba é todo mundo igual, né? Na miséria, né? O socialismo, a distribuição da miséria para todo mundo, e quem está em cima são aqueles que comandam. Pronto. Não é isso? Seria interessante os que defendem Che Guevara, os que defendem Fidel, todos morassem lá. Por que não se mudam? Não, preferem vir para cá, hoje Estados Unidos. Aqui.
os cubanos. Você não ou você já ouviu dizer que um americano fugiu dos Estados Unidos para ir morar em Cuba porque lá é melhor? Eu nunca ouvi falar. Aí colocam até hoje que foi um embargo econômico de Cuba. As desculpas são então, mas o que eu quero dizer para você, existem 3 razões para você defender essa ideologia. 3 razões. Uma delas é que a primeira é que você está sendo beneficiado de alguma forma. Tá? Existe algum benefício seu ou de algum parente, de alguém que recebe esse benefício. Você sabe que aquilo ali é falacioso, é mentiroso, mas você sabe que foi enganado, mas você tem um orgulho tão grande que você não aceita que foi enganado por muito tempo. E aí mantém, né? E aí você mantém aquele mesmo sabendo que aquilo ali... É esse daí que é o pior. E o terceiro, aí eu concordo que tem gente que de fato se engana pela ideologia. Por quê? Porque é muito fácil. O discurso é muito bonito de igualdade, sabe? De amor ao próximo, de estar perto, né? Então essa coisa toda. Só que é o seguinte, Satanás é sedutor. Você vai sendo sedutor. enganado o tempo todo e você... Então são 3... Porque não existe nenhuma outra razão pela qual você tenha um critério para dizer que você tem que seguir essa ideologia. Não existe. Além desses 3, não existe. Não existe. E quando você vai para a parte do benefício, você vai para a academia, né? Vai para as universidades, vai para as escolas, os professores que proclamam isso aí. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, quando você se depara com essa ideologia, a ideia é que você é um cara do bem. Pondé até, né? Luiz Felipe Pondé explica sobre isso bem, didaticamente bem. Porque a ideia é que você é um cara do bem, que você luta contra o mal. Sim. E essa ideia se instaura de uma maneira tão pesada. Olha a comparação que eu vou fazer. Tão pesada e tão igual a um árabe que mata 50 achando que vai estar fazendo algo bom para Allah e vai ter 20 virgens quando chegar ao paraíso. É a mesma ideia, é a mesma coisa. E o cara consegue acreditar nisso. É a mesma substância cognitiva. Então eu quero parabenizar seu trabalho porque é muito importante. As pessoas estão lá por menor, maior, não importa a quantidade, mas importa que as pessoas estão recebendo informações para tirá-las desse cárcere mental diabólico, maligno e destruidor, tá? Então vamos lá, de 1 a 17. De 1 a 17, sugestões. 12? 12. 12, eu ia falar 12. Eu li sua mente. 12 apóstolos, 12 tribos. Nossa. Deixa eu ver se tem a ver com o que eu trouxe hoje aqui. O plano. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas. Desculpe. E padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O plano. Cara, tudo a ver com o que eu trouxe hoje. Impressionante. Impressionante. Então, vamos lá. Pode já desenhar aí. Veja. Começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Convinha padecer. Convinha ser morto e convinha ressuscitar. O plano. Eu chamo isso aqui de propósito. Veja que coisa interessante. Tem uma análise literária aqui para você. Não, mas veja que coisa interessante. Veja o que é que eu vou trazer aqui. Uma das palavras, eu trouxe 2 palavras para serem analisadas hoje aqui, com base no que aconteceu no Jardim do Éden. Uma dessas palavras era propósito. Cara, cai perfeitamente com o que eu trouxe. Olha. Jesus sofreu de tal maneira que suou sangue no jardim do Getsêmani, de tanta angústia que ele sentiu. Sim. O sofrimento pelo qual ele passou, de ser surrado com a quarentena de açoites, cujas pontas tinha chumbo e arrancava ali pedaços da carne, cada chicotada que levava.
Você tem uma cruz, uma coroa de espinhos, do tamanho de um dedo encravada, né, na cabeça. Ser rasgado, ser furado com lança, ser perfurado por pregos, né, nas mãos, nos pés. Andar nu, humilhado durante toda uma chamada Via Crucis, passar por tudo isso, por todas essas dores, por ser todo estourado, sangrado, etc e tal. Eu nunca li nada a respeito de quanto sangue, por exemplo, ele perdeu, mas ele deve ter perdido o suficiente para depois, evidentemente, cair, tombar a cabeça morto, né? Mas por que tudo isso aconteceu? Por que esse plano aconteceu? O plano é uma ideia que você cria de como algo vai ser feito. Na verdade, isso é um plano. O propósito, o plano só tem resultado se houver um propósito dentro desse plano, de quem vai executar. Perfeito. E Jesus tinha um propósito daquilo e ele não arregou. Vou usar um termo bem nordestino nosso aqui. Ele não arregou. Ele passou o que ele tinha de passar, por todas as ações pelas quais ele tinha de passar, e ele passou. Porque ele estava focado em quê? No propósito dele. Né? Vamos para o Jardim do Éden agora. E o propósito dele era exatamente restaurar sua vida, trazendo para os dias de hoje. Restaurar o que aconteceu lá no Éden. Né? Restaurar o que aconteceu no Éden para dar a você a oportunidade que nós temos. Né? Por isso que eu estou dizendo, veja que isso aqui vai casar com o que a gente vai. Veja como estou dizendo. É isso. Quer dizer, eu não me surpreendo mais com as coisas dele, né? Porque eu sei que, como eu disse, ele traz a ideia, tem alguma coisa aqui. Não, já foi. Então, a ideia que ele traz da restauração, que foi perdido por falta de um propósito lá no Éden. Você sabe o que foi que teve vazão e valor lá no Éden? Em vez do propósito, uma proposta. Exatamente. Ou seja, trocaram o propósito por uma proposta. Qual foi a proposta? Você pode ser igual a ele. Mas primeiro foi a quem? Lúcifer tem as suas artimanhas. A Bíblia fala que ele está ao derredor. Para quê? Buscando a quem possa tragar. Vamos lá, vamos traduzir tragar. E o que é tragar? Trazer para si, cara. O que é que ele faz? Se ele não pode atingir alguém, ele traz para perto dele. Ele busca influenciar para tragar. Quem tragar significa trazer. Quem está passível de ser tragado ou de ser tragado. Ele conheceu quem para poder cooptar? A mulher. O interessante é que ele não foi direto em Adão, né? Ele foi na parte mais frágil, né? Sabe por que ele não foi direto em Adão? Porque a aparência dele poderia afastar Adão. Adão ia saber. Serpente vindo a mim, não. O Criador é lindo. Não. Ele usou alguém à imagem e semelhança. Ele usou alguém à imagem e semelhança. Que caiu no golpe da vaidade. Você vai ser igual a Deus. Eva comprou a proposta. E Eva foi e lançou a proposta. Quando Adão viu a proposta, uma mulher nua, né, bela, bonita, oferecendo para ele. Adão esqueceu o propósito. E aceitou. E aí Cristo vem para desmontar e restaurar esse processo. Vem cá, mas Jesus também recebeu proposta. Recebeu, mas ele várias propostas. Inclusive, antes de começar a caminhada, ele vai para o deserto e ele é tentado, né? Ou seja, foram feitas propostas para ele. Né? No meio do trajeto, várias outras propostas. E foram propostas. Várias mesmo, pesadas. Pedro, você lembra o que Pedro disse? Senhor, né? Compadece-te de ti mesmo. Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas que são do céu, mas sim debaixo da terra. Veja que Jesus sabia quem estava por trás daquilo que Pedro levou como e lembrando que pouco tempo antes, negócio de, sei lá, não sei se horas, se minutos, Pedro revela que ele é o Filho de Deus. Ou seja, eu sei que você é o Filho de Deus. Aí agora vamos lá. Aí o diabo vai usar compaixão. A chave... Usou a vaidade com Eva e usou a compaixão com Pedro. Agora vamos lá. Qual é a grande lição disso tudo? Quem está calcado no propósito
rejeita as propostas. Repita. Quem está calcado no propósito, rejeita as propostas. Quem está calcado no propósito, Solidificado. Por que rejeita a Bíblia fala? as propostas. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente no seu poder. Sim. E medita De dia e de noite. noite e dia. A sem sua pensar. casa é... Edificada sobre a rocha. Você sabia que para edificar a casa sobre a rocha, a ideia não é que uma rocha está lá e eu faço a casa? Sabia que não é isso? Sabia que nas construções em Israel, a casa sobre a rocha, é um segredo muito interessante. A casa sobre a rocha, é edificada sobre a rocha, não é uma casa que vai no rochedo e se constrói a casa. Para você encontrar a rocha, você precisa cavar. As pessoas que edificavam a casa sobre a areia eram aquelas que não queriam cavar para encontrar a rocha, porque dava trabalho. Vai ter com a formiga preguiçoso. Então quer dizer que a pessoa tinha que cavar até encontrar Tinha uma que rocha. cavar até encontrar a rocha. Aí ali ela podia fazer a Aí casa. sim, ela poderia fazer. Os que eram preguiçosos botavam a casa na Na areia, areia, quando vinha o vento, a chuva, cavava. derrubava tudo. Então, meu amigo, você precisa cavar. Provérbios 2, que eu sempre cito aqui, diz o quê? Se você quiser o entendimento, a sabedoria, Adquira com busque isso. como você cava, né, pelo ouro e a prata, como você busca pedras preciosas. Olha a analogia. Olha. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar milionário. Quem não queria achar pedras preciosas? Aí Né? vai lá, cava atrás de pedra Veja, preciosa. vai lá no garimpo para você ver como é que funciona. Então, a saga para você buscar o conhecimento, adquirir o que Deus tem para você é desse jeito. Quantos querem pagar o preço? Porque para você atingir o propósito, você passa pelo processo. Tá aqui, o processo aqui. Você trouxe aqui analisar. Olha o processo. Quantos estavam dispostos a isso? Exatamente. Deus olha aqui, né? Quem eu tenho. Que é outro caso complexo de se entender, porque as pessoas não entendem o seguinte: quando Cristo morre, ele faz um pacto novo com a humanidade para te dar direito a ativar em você tudo aquilo que Adão perdeu. Romanos. A carta de Paulo aos Romanos 10. Pois né? é. Tudo que Adão perdeu, você agora retorna com o direito de tê-lo novamente, mas você tem que passar pelos processos naturais agora, porque existe não mais um poder sobre você maligno, mas a ideia desse poder está estabelecida. Então vem a sedução, vem a vaidade. Todos os projetos humanos só caem quando a vaidade aparece. Falei hoje aqui no outra... Mas isso é uma coisa né? interessante, isso não significa... Aí tem outra coisa interessante também, onde entra a humanidade. A humanidade, o antropocentrismo, Mesmo, né? cara, Adão jogava dominó com Deus. Explica esse negócio direitinho Né? aí, vamos lá. Jogar dominó é assim, mostrava... Você só joga dominó com Mostrava quem? intimidade, Você só né? joga dominó com quem? Com quem for próximo. É. Deus Então tá claro o que ele quer dizer, né? Jogar dominó, quer dizer, Deus tinha todo dia um encontro com Adão e só tinha esse encontro quem é amigo. Tanto é que Deus... Adão, cadê você? Eu estou escondido porque eu estou nu, né? Deus descia para conversar com Adão, cara. Adão privilegiado. Esses dias eu gravava com uma pessoa e ele dizia sobre isso também. E que as pessoas são tão ignorantes assim, como Deus não sabia que ele estava nu. Não é isso. É que como é que você permitiu isso, Adão? Como é que você se permitiu estar assim? Aí onde entra a questão da humanidade, né? Adão, conhecendo Deus, a Deus profundamente, Adão deu nome a todas as coisas. Adão trouxe tudo à existência. Aí mesmo um cara como Adão, no paraíso, Adão por um momento esqueceu o propósito. Para aceitar a proposta. Aí onde entra... Ele esquece o propósito pelo qual ele foi criado para aceitar uma proposta que nunca iria ser... Você não tem como nunca ser igual a Deus. É conversa de aí cão onde mesmo. vem por isso que eu digo, Jesus, a pessoa dele, porque ele era Deus, como João diz, né? No princípio era o verbo, lá em 14 ele diz, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas Jesus estava como ser humano. Sim. E ele conseguir
sabe? E ele cumpriu a lei. Cumprir o propósito e não aceitar as propostas, nem se render à proposta do corpo pedir para ele parar. Porque não é só o seu inimigo não é só externo. Principalmente seu inimigo. É que está dentro da gente, às vezes prejudicando. No livro de Stravinsky eu falo sobre o quê? As correntes prendem você. Até você tomar consciência que são de papel, demora, dói também. Não vou dizer que é fácil, são de papel porque é uma metáfora. Mas a verdade é você conseguir se desvencilhar. Você precisa dar a ela esse status que ela é de papel. Mas ela quer ser de ferro, de aço. Você é quem determina. Você é quem determina. Então o que é que acontece? Mesmo Adão, com todos os privilégios e intimidade com Deus, mesmo Adão, né? E aí eu acho que tem uma coisa, mesmo Adão foi lá e deixou de lado um propósito para entrar numa proposta. E aí é onde vem a misericórdia de Deus, né? Por que o homem foi perdoado e é perdoado, né, toda vez que se arrepende, né? Porque se Adão, o primeiro que conhecia intimamente, né, o Criador, ele caiu, ele errou, ele perdeu o alvo, mesmo que por um instante, né? Quem somos nós? Né? Por isso essa misericórdia de Deus, o perdão, a graça, por isso que a graça desce para nos abençoar, porque é um favor não merecido, a gente não merecia, a gente não merece, mas está disponível. André, trazendo um pouco para os nossos dias, vamos colocar, dar outros nomes a Adão. Adão está lá muito no início da Bíblia, muito distante da nossa era que estamos hoje. Vamos chamar de João e Maria, está perto, nos nossos dias. A mesma proposta que foi feita para Adão é feita todo dia. É feita todo dia para você. Você não pode ser igual a Deus, você tem que se submeter ao senhorio dele. A única forma de você sobreviver a este mundo, é você aceitar a graça dele, ou seja, o favor imerecido que ele deu. E não sair do propósito. Eu tô falando agora para um empresário milionário que se sente que... Tá vendo que a serpente estava certa? Olha quem eu sou. Eu sou o cara mais rico do mundo, eu sou não sei o quê. Meu amigo, daqui a pouco você vira pó e cinza. Então não adianta contender. Tem um texto bíblico que diz assim: não adianta o vaso contender contra o oleiro. Você é carne e osso, você pode ter uma representação de ser algo grande, mas você não é nada de grande. Ponha-se no seu lugar e volte-se para o propósito. É a melhor solução? É a única, né? É a única solução. Não existe outro caminho. Ou seja, entenda, você tem que voltar para o propósito, porque Jesus ressuscitou. O versículo é composto por uma progressão muito clara. Destino, sofrimento, isso foi de Jesus, tá? Ele passou por tudo isso. Ele criou o destino que gerou sofrimento, que gerou morte e gerou ressurreição. Então o destino fez mostrar a ele o sofrimento fez ele padecer, ele foi morto por esse padecimento, mas ele ressuscitou. E falta completar agora o processo que é ele retornar. Retornar e resgatar. E é interessante falar sobre isso porque é o seguinte: não teria lógica ele ressuscitar se não fosse para voltar. Tem lógica. Como é que ele ressuscita e depois não aparece? Porque assim, ele ressuscita, se apresenta para alguns ali, depois ele é assunto no céu, ele é recebido pelos céus, ok? Como Senhor de todas as coisas. Beleza. Mas ele precisa voltar. Só que não para por aí. Por isso que eu fiz até um tema, não tá aqui, ó. Que mostra... Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí onde eu... Chega a me arrepio quando eu vejo isso aqui, ó. Aí tem aqui, André. Essas portas de Jerusalém estão fechadas. E por que elas estão... Eu não entendia por que elas estão fechadas. Ele vai passar por aí. Porque ele vai estourar essas portas e vai passar por aí, meu amigo. O meu rei, o seu rei vai passar por as portas de Jerusalém e esses arcos dos triunfos estourarão e ele vai entrar de novo por aquele lugar. Porque está faltando fechar esse elo. E esse elo será fechado logo, logo, porque ele está
bem perto de retornar. Concorda comigo? Plenamente, né? Eu acho que não vão 3 anos. Oh, uau, André acha que não vai 3 anos. A coisa tá tão séria assim? A sua A avaliação gente tá já tão tem o séria 8º rei, né? Que surgiu hoje aí, né? Leão 14 é o 8º rei. Aquele que reina sobre a terra das 7 colinas, né? Roma é a cidade que tem 7 colinas. assim? Sim. Eu Tá não vou- tudo Não sendo... vou entrar em escatologia aqui, tá tudo não, sendo mas... escatologicamente Mas tá... confirmado, né? Quem tem ouvidos ouça. Pois é, eu não sei qual é o tempo que a gente tá aí já perdi até o tempo. Rapaz, eu tinha já até não sei. trazido hoje aqui, porque hoje eu vim meio boçal. Deixa eu ver se tá aqui. Eu vim num look diferente, né? Eu ia botar Veio até... no look de escritor, né, hoje, no né? look de escritor, eu ia até botar, diretor, os óculos aqui pra ficar bem Rapaz, olha isso. né? A produtora Amanda olhou assim, fez assim um olhar assim. E aí, ficou legal, né? Rapaz, Ficou tudo amarelo, pode Deveria- crer. Deveria ter colocado no início do Pois é, programa. eu vacilei, foi um vacilo. No próximo programa eu gravo com os óculos. Mas, aqui. André, eu gostei demais do programa de hoje, porque a gente está falando de coisas que traz a atenção das pessoas. E como a gente faz muito recorte, e os recortes funcionam bem nessas plataformas, eu queria deixar aqui também para você que a gente possa cada vez mais fazer isso como um propósito. Mas é o propósito. Porque a gente tem sido inspiração para muita gente. Pode crer nasceu exatamente com este propósito de Hoje- ter que falar, né? Na verdade. Hoje, com toda a dificuldade que a gente tem, que a gente passa, né, para manter um projeto como esse, que não tem sido fácil, mas a gente vê o grande propósito, sabe, de cada vida, de cada pessoa, de cada expoente. Uma coisa engraçada que tem acontecido é que a gente tem criado expoentes. Deixa eu falar uma coisa aqui. Interessante Deixa isso, uma né? coisa aqui que eu vou Cada falar. pessoa que chega nessa bancada, ontem estava gravando aqui um vereador de uma cidade, e eu vendo essas gravações, eu digo, caramba, a gente tem atraído muitos expoentes, pessoas que estão se colocando à disposição, né, para vir gravar, para dizer assim, olha, eu também quero participar, eu quero também mostrar minha contribuição. É o despertar Tem da o pastor consciência. Anderson que gravou com a gente de novo, tem o Jairo, que é historiador também. Então, assim, a gente percebe que está se gerando um interesse, um desejo de mais pessoas virem. Então, assim, isso nos alegra muito, porque a gente começou só nós dois fazendo esse trabalho, não tinha nem programação nenhuma. Entendeu? Foi até bem, né? Bem de maneira bem informal, vamos dizer assim. E se lembrou bem da nossa mãe que faleceu mês passado, fez 4 anos. 4 anos, né, no dia 20 de abril, dia 19 de abril, que ela faleceu, mas ela gerou, no mínimo, até aqui 2 expoentes que foi gerado por um mesmo útero. Você sabe, vou contar uma história. E que isso, não sei para mim, você sabia, é muita alegria, rapaz. Você sabia que ela teve um sonho uma vez e ela teve um sonho com Jesus e ele cantava um hino e ela gravou ela escreveu esse hino na parede com uma missa, né, que ela chamava de um grampo de cabelo. Você sabia disso? Não. E um hino todo. E você conhece esse hino? Conheço. Eis-me, Senhor, aos teus pés, que devo eu fazer? De coração sincero quero te receber. Ela dizia, Senhor, eu estou disposta a te obedecer, e sem os teus auxílios eu não poderei vencer. Rapaz, espera aí. Com teu amor somente serei teu seguidor, sem as misérias do mundo. Ela cantava essa música o de tempo todo. mundo enganador. Eu só não sabia que a autoria era dela. Senhor, eu estou disposta a te obedecer, e sem os teus auxílios eu não poderei vencer. E ela terminava com glória a Jesus. Glória a Jesus. Pois isso aí foi um hino que ela recebeu. Ela dormindo, Jesus cantando, e ela escreveu isso na parede com uma missa, né? A história da criação do hino eu não conhecia. Eu conhecia a música. Ela cantava direto essa canção. Se esse hino é de autoria de alguém, nunca vi, já procurei, não existe. Ela disse que recebeu isso, Jesus cantando isso num sonho.
E ela escreveu na parede. Então, eu tenho muita Isso é uma alegria. oração, né? Eu tenho muita felicidade, eu recebo muito retorno no WhatsApp das pessoas falando do trabalho que está sendo feito aqui, a qualidade da imagem, a qualidade do áudio, sabe, a estrutura de imagem. E isso tudo tem me alegrado muito, porque a gente está fazendo o bem, é um propósito isso. A gente não ganha dinheiro com essas coisas, a gente não tem... Isso não traz resultado financeiro, mas me traz tanto resultado. Pelo menos até agora não, né? Quem sabe tem um empresário vendo aí e vai dizer, vou patrocinar. Vocês têm a AGS Distribuidora, tem a Arte Modular, mas a gente sabe que fazem por amor ao trabalho que está sendo feito aqui. Inclusive, se você sentir de ajudar o projeto aqui, tenha vergonha não, que vergonha é coisa do diabo, tá? Entra em contato Com certeza. e fale com o pessoal. Se você não quiser aparecer, quer entender, passe aqui, venha conversar com o Ari, né, com o Guessi, com a galera, se com quiser, a gente. eu vou até botar na tela o Pix da gente aí da instituição. Então, venha aqui. conhecer Pode primeiro, botar antes de aqui. você querer ajudar, por exemplo. Venha conhecer primeiro, eu sugiro Venha, isso. Venha oxe, conhecer, venha será? trocar uma ideia. Venha conhecer, venha entender como é que funciona, porque é o seguinte, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não vai, conheça pessoas, não estou falando da gente aqui não, conheça pessoas pelo mundo afora que precisa da sua ajuda. Inclusive, às vezes as pessoas ficam assim amarradas de querer ajudar porque não sabem nem como fazê-lo, né? Ore, peça orientação a Deus que Ele vai outra coisa, indicar a você como você deve proceder. E outra coisa, André, as experiências também não têm sido muito boas com muita gente aí fora. Então tem muita gente que está desanimado também, por isso que é importante o que você falou, venha, conheça. Eu fico muito cabreiro com esse lance de grana, de solicitar ajuda. Meu irmão, é o seguinte, olha, a gente não precisa, ninguém precisa pedir que você ajude não, entendeu como é? É você e ele que na conversa, na intimidade que vocês têm, e aí você conversa porque ele fala o que você tem de fazer. Se ele não falou é porque você não deu ouvidos ainda, não quis saber. Ou então existem tantas instituições que precisam... desapercebida de ouvir, né? Ou porque acha que Deus jamais iria falar, né? Tá tão longe, né? Tá vivendo na realidade tão longe, ele né? se importa com você, ele se importa comigo, com o Ari, com todo mundo, ele se importa. Isso é real. Isso é real. Mas eu confesso, viu, André, que eu estou muito feliz em fazer esse trabalho com você. Espero que a gente faça isso por muito tempo e que já estou pensando já no upgrade aí, da gente logo já estamos escrevendo livros, a gente fazer um trabalho mais próximo do povo, a gente marcar aí um trabalho em um desses hotéis aí, para a gente se encontrar com as pessoas que hoje gostam e estão gostando desse trabalho, desse material. Isso é natural que aconteça. E a gente fazer a próxima etapa. Fazer com que isso se torne uma coisa mais próxima, a gente criar um grupo de pessoas que vão estar sendo também participando dessa mesa com a gente, né? Eu gosto muito dessa palavra mesa, porque mesa é intimidade. O movimento né? de Jesus começou com quantos? Rapaz, começou com ele, Acabou. Depois Só precisou de um. Veio a multidão depois. Só precisou de um. Acabou. Então, obrigado. Deus abençoe. Deus Amém, te guarde. Deus te proteja mais e mais. Você, seus filhos, sua esposa, seu trabalho seja abençoado, sua vida seja abençoada. Eu também estendo isso à sua vida que está aí nos vendo. Que a sua vida seja abençoada. Que você abra a sua mente, abra o seu entendimento, traga luz ao seu entendimento. Que bom que você está aqui conosco. Continue, compartilhe para mais pessoas. Esse programa é muito importante você compartilhe para outras pessoas, porque aqui não tem besterol, nem tem religiosismo. Aqui tem a Bíblia nua e crua. É dela que a gente está falando. Então, que você possa estar junto conosco no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus te guarde e te proteja. No nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga. Dizia o nosso amigo Pessoa, missionário Pessoa, lembra? Pessoa. Jesus vem! Grande Pessoa. Valeu, Deus abençoe, Deus guarde vocês. O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar.
Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora.